Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Emerson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist da Casa Popular segundo as novas normas da ABNT. No vídeo de hoje iremos inserir portas e janelas na planta baixa. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist da Casa Popular com base nas novas normas da ABNT. Vamos lá para o AutoCAD. Eu estou aqui com toda a parte de alvenaria pronta e com os vãos de portas e janelas já abertos. Vamos dar um zoom aqui na região da janela da cozinha. Vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Eu posso inserir um bloco dinâmico de janela, então para isso eu vou vir aqui no botão inserir e vou localizar o bloco janela madeira underline corte. Vou clicar sobre ele. Cursor na área de desenho, eu vou clicar aqui nesse ponto do batente. Clico sobre o bloco, clico aqui na alça e ajusto no segundo batente. Essa janela está com 93 centímetros de largura. Se eu quiser colocar a janela com 1 metro, eu preciso ajustar a distância entre batentes. Vamos selecionar a janela, delete, vou vir aqui no botão inserir novamente. E vou inserir o bloco janela metal underline corte. Clico, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto, clico no bloco. Essa janela está exatamente com 1 metro de largura. Delete. Para esse exercício, ao invés de utilizar os blocos dinâmicos, eu vou optar por seguir as instruções. Então vamos lá para as instruções. Item 22, janelas, ative a camada hashtag alvenaria em vista distante. Com o comando linha, feche todos os vãos externos e internos das janelas para fazer os peitoris. Então vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante. Comando linha, cursor na área de desenho, vou fechar aqui o vão externo, clicando aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha, Enter eu chamo o comando linha novamente, e eu vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha. Essas duas linhas que eu coloquei aqui é como se fosse o peitoril da janela feito em mármore ou feito em granito. Enter eu chamo o comando linha novamente, vamos diminuir o zoom, vamos lá para a janela do dormitório, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Enter 2 vezes, o primeiro Enter é para finalizar o comando linha, o segundo Enter é para chamar o comando linha novamente. E aí eu clico aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Enter 2 vezes, vamos vir aqui para o lado, clico nesse ponto e nesse outro ponto, Enter 2 vezes, clico nesse ponto e nesse outro ponto. Enter 2 vezes, vamos vir aqui para a janela de baixo, clico nesse ponto e nesse outro ponto, Enter 2 vezes, clico nesse ponto, clico nesse outro ponto, afasto o cursor e pressiono Enter para finalizar o comando linha. Eu coloquei essas linhas na camada hashtag alvenaria em vista distante, porque é uma alvenaria que está em vista e está distante do observador, uma vez que o peitoril está a 90 centímetros de altura, enquanto que o plano de corte da planta baixa está a 1,50 m de altura. Portanto, essas linhas do peitoril estariam distantes do observador. Vamos retornar para as instruções. Item 23, ative a camada hashtag esquadrias em corte. Coloque uma linha saindo do meio do primeiro batente até o meio do segundo batente. Repita este procedimento na janela do banheiro na camada hashtag esquadrias em projeção. Então vamos lá no menu de camadas e vamos ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo do meio desse batente até o meio do segundo batente. Enter 2 vezes, vamos vir aqui em cima, vamos dar o zoom, meio do primeiro batente, meio do segundo batente. Enter 2 vezes, vamos vir aqui no dormitório, meio do primeiro batente, meio do segundo batente. Enter 2 vezes, vamos vir aqui na cozinha, meio do primeiro batente e meio do segundo batente. Enter 2 vezes, vamos lá para o banheiro, só que aqui no banheiro eu tenho que ir lá no menu de camadas e colocar na camada hashtag esquadrias em projeção. Meio do primeiro batente e meio do segundo batente. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. Item 24, as esquadrias das janelas têm 3 centímetros de espessura. Então essa linha aqui ela tem que ter
3 centímetros de espessura. Desloque a linha central de cada janela metade desse valor, 1,5 centímetros ou 0,015 metros, para cima e para baixo, para a esquerda ou para a direita. Apague a linha central de cada janela. Utilize as ferramentas de zoom e pan de forma adequada. Então, vamos lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho informa a distância. A espessura da janela é de 0,033 centímetros ou 0,030, que é a mesma coisa. Eu preciso informar metade desse valor, então metade desse valor é 0,015. Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Vamos lá na janela da cozinha, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui na janela do dormitório, clica na linha, clica para a direita, clica na linha, clica para a esquerda. Vamos vir aqui na janela do lado, vamos dar o zoom, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Vamos descer, vamos vir aqui para baixo, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Entre para finalizar o comando deslocamento. Posso selecionar as linhas centrais de cada janela. Para isso é necessário dar um zoom para selecionar a linha corretamente. Vamos lá para a janela do banheiro e vamos lá para a janela da cozinha. Delete. Lembrar que somente as linhas que estão na camada hashtag esquadrias é que corresponde à esquadria propriamente dito. Se eu der um delete, vai restar somente o peitoril da janela, ou seja, aquela pedra de granito ou mármore. Ctrl Z. Eu posso detalhar um pouco melhor essa janela inserindo, por exemplo, um vidro. Então, para isso eu vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag vidro. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio desse batente até o meio do batente oposto. Afasto o cursor, entre para finalizar o comando linha. Posso desenhar ainda o perfil da janela metálica aqui nas extremidades. Esse perfil pode ter, por exemplo, 3,5 centímetros. Então, vou vir aqui no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,035. Enter. Clica na linha do batente, clica para dentro. Clica na linha do batente, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Essas duas linhas têm que estar na camada hashtag esquadrias em corte. Para isso eu posso vir aqui no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas, Enter, correspondam à camada hashtag esquadrias em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Clico e aí as duas linhas correspondem à camada do objeto selecionado. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar as duas linhas aqui em cima, as duas linhas embaixo e vou aparar aqui no centro. Entro para finalizar o comando aparar, e aí eu tenho um perfil de uma janela metálica do tipo máximo A. Se eu quiser eu posso fazer uma janela do tipo de abrir. Então para isso eu vou vir aqui no menu de camadas e vou retornar para a camada hashtag esquadria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio dessa outra aresta. Afasto o cursor, entro para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,035. Entendeu? Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Entre para finalizar o comando deslocamento, comando aparar, cursor na área de desenho, e eu vou aparar essas linhas que eu tenho aqui no centro. Entre para finalizar o comando aparar, e aí eu tenho uma janela com duas bandeiras. Eu vou optar por uma representação mais simples, então eu vou apagar essas linhas que eu tenho aqui no centro. Delete. Item 25. Selecione os batentes da janela do banheiro e coloque-os na camada hashtag alvenaria em projeção. Então vamos lá para o banheiro, vamos selecionar os dois batentes, e aí eu vou vir aqui no menu de camadas e vou colocá-los na camada hashtag alvenaria em projeção. Clico, ESC. Continuando o item 25, a janela do banheiro, cujo peitoril se inicia a 1,60 m de altura, não é atingida pelo plano de corte da planta baixa, que está a 1,50 m de altura. Neste caso, a representação da janela e seus batentes se dá por meio de sua projeção. As linhas têm que ser tracejadas, linhas invisíveis, pois trata-se de uma projeção da janela. Ora, mas se eu observar aqui o desenho,
as linhas não estão tracejadas. Isso está explicado no próximo item. Item 26. Para conferir as linhas tracejadas na planilha modelo, que está na escala 1:1, então eu estou desenhando na planilha modelo, e essa planilha modelo está na escala 1:1. Nessa escala, as linhas tracejadas não aparecem. Continuando, digite o comando LT-Scale, que quer dizer linha tracejada escala. Experimente o valor de 0.05. Digite Regen para regenerar o desenho e conferir o tracejado. O desenho deverá ficar como mostrado abaixo. Então, vou vir aqui para o AutoCAD, vou digitar o comando LT-Scale, Enter, e aí no lugar de 1, vou digitar 0.05, Enter, comando Regen para regenerar o desenho, Enter. E aí agora o AutoCAD mostra como que vai ficar essa janela na hora que eu colocar ela aqui em alguma dessas folhas de desenho na escala 1:50. Continuando o item 26, após conferir, digite LT-Scale novamente, retorne para o valor 1 e finalize com o comando Regen. Então vamos digitar o comando LT-Scale novamente, valor 1, e vamos digitar o comando Regen. Enter. Duplo clique no scroll do mouse, vamos dar um zoom aqui na região da porta da cozinha. Eu já estou na camada hashtag esquadrias em corte, eu tenho a opção de inserir um bloco dinâmico da porta. Então, para isso, eu vou lá no botão Inserir e vou localizar o bloco Porta, Madeira, Corte, Underline, Vista Superior. Vou clicar aqui nesse ponto e vou inserir essa porta aqui junto ao batente. Clico no bloco da porta, clico na alça da porta e deixo alinhado com o batente. A porta está com 75 centímetros de largura. Se eu quiser uma porta de 80 centímetros, eu preciso ajustar a distância entre esses dois batentes. ESC, eu vou clicar aqui na porta, vamos diminuir um pouco o zoom. Eu posso colocar essa porta para baixo, posso colocar ela à direita, posso colocar ela para cima e posso retornar ela para a esquerda. Delete, vou vir aqui no botão Inserir novamente e eu vou inserir o bloco Porta, Metal, Corte, Underline, Vista Superior. Cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto. Clico no bloco da porta, clico na alça e ajusto ao batente. A porta está com 73 centímetros de largura. Se eu quiser uma porta de 80, eu preciso reajustar a distância entre batentes. Eu posso colocar essa porta para baixo, e aí nesse caso eu vou ter que clicar aqui nessa alça e jogar ela para baixo. Posso colocar a porta para a direita, posso colocar a porta para cima, e aí nesse caso eu preciso clicar aqui nessa alça e jogar ela aqui para essa quina, e posso colocar a porta para a esquerda. Delete. Entretanto, aqui para esse exercício eu vou optar por seguir as instruções. Vamos lá para as instruções. Item 27, portas, ative a camada hashtag esquadrias em corte. Com o comando retângulo, desenhe a porta da cozinha conforme mostrado na figura abaixo, a partir do ponto F, que corresponde à dobradiça da porta. A porta tem 80 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Então, para isso, eu vou combinar a ferramenta retângulo com coordenadas relativas retangulares, onde eu vou digitar arroba 0.03 para x, 0.8 para y. Então, vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 3 centímetros no x, 0.03, e 80 centímetros no y, 0.8. Enter. A título de exercício, vamos supor que eu queira colocar essa porta desse ponto aqui para baixo. Para isso, ferramenta retângulo novamente, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0.03 no x, menos 0.8 no y, negativo porque eu estou indo para baixo. Enter. Ferramenta retângulo novamente, vou colocar a porta aqui nessa posição. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar menos 0.03 no x porque eu estou indo para a esquerda, menos 0.8 no y porque eu estou indo para baixo. Enter. Vou colocar a porta aqui nessa quina, ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar menos 0.03 no x porque eu estou indo para a esquerda, 0.8
positivo no Y, porque eu estou indo para cima. Enter. Vamos diminuir um pouco o zoom. E aí eu vou exibir na tela os pontos que eu digitei para cada uma dessas portas. Posso apagar as portas que eu não vou utilizar. Delete. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Item 28, eu vou inserir a maçaneta. Para isso, ative a camada hashtag esquadrias em vista. Então, vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em vista. Clique no botão inserir da aba bloco e escolha o bloco maçaneta alavanca vista superior. Setinha para baixo, opção rotacionar, ângulo 90 graus. Então vamos vir aqui no botão inserir, bloco maçaneta alavanca underline vista superior, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção rotacionar, ângulo 90 graus. Enter. Vamos retornar para as instruções. Digite a ferramenta Snap-D. Clique no ponto base, na quina superior direita da porta. Informe o deslocamento, @0.05, sinal de menor, 270 graus, conforme na figura abaixo. Então vamos lá, vamos dar um zoom aqui nessa região. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, eu vou descer 5 centímetros, 0.05, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo de 270 graus. Enter. Vamos retornar para as instruções. Item 29, espelhe a maçaneta para o outro lado da porta. Então vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta descer em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Note que a base da maçaneta ficou por cima da linha da porta. Lembrar que a maçaneta está a 1,10 m de altura, enquanto o corte da porta está a 1,50 m. Então eu preciso corrigir a disposição dessas linhas. Vou clicar aqui nas duas maçanetas, vou expandir Ribbon Modificar, vou expandir esse botão e vou escolher a opção Enviar para trás. Agora sim, a linha da porta está na frente da base da maçaneta. Vamos diminuir o zoom. Item 30, ative a camada hashtag esquadrias em projeção. Faça um arco passando pelos pontos H, G e I, como mostra a figura. Para isso, utilize a ferramenta Arco, opção Início, Centro e Fim. Lembre-se que o arco é desenhado no sentido anti-horário. Então vamos lá no menu de camadas e vamos ativar a camada hashtag esquadrias em projeção. Expanda a ferramenta Arco, opção Início, Centro e Fim. O AutoCAD ele pede para especificar o ponto inicial do arco. Eu vou clicar aqui na quina do batente. Depois ele pede para especificar o ponto central do arco. Vou clicar aqui na dobradiça. E por último, ele pede para eu especificar a extremidade do arco, ou seja, o ponto final. E aí eu vou clicar aqui atrás da porta. Vamos diminuir o zoom. Para conferir o tracejado, eu vou digitar o comando LT Scale, Enter, escala 0.05, Enter, comando Regen. Conferido o tracejado, comando LT Scale novamente, escala 1, comando Regen. Enter. Item 31, utilizando o procedimento análogo, faça as demais portas. Então vamos lá para a figura inicial da planta. Eu tenho uma porta do banheiro, que é exatamente a medida da porta da cozinha, porém ela está em espelho. Então vamos lá para a região do banheiro, vamos dar um zoom aqui nessa posição, menu de camadas, vamos ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, a partir desse ponto, eu vou caminhar menos 0.03 no X, porque eu estou indo para a esquerda, vírgula 0.8 no Y, positivo, porque eu estou indo para cima. Enter. Menu de camadas novamente. Vamos ativar a camada hashtag esquadrias em vista. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Botão inserir. Bloco, maçaneta, alavanca, underline vista superior. Cursor na área de desenho. Setinha para baixo. Opção rotacionar. Ângulo 90 graus. Enter. Ferramenta Snap-D. Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. Clico. Afasto o cursor, a partir de ponto base, eu vou descer 5 cm, 0.05,
sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta descer em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Vamos dar um zoom, seleciona as duas maçanetas, vou lá no expandir ribbon modificar e vou escolher o botão enviar para trás. Vamos diminuir o zoom, vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada #esquadrias em projeção. Ferramenta arco, início, centro e fim, que já está disponível aqui para mim. Cursor na área de desenho. O arco é desenhado no sentido anti-horário, então aqui nesse caso o início do arco vai ser atrás da porta, o centro do arco é sempre aqui na dobradiça e o final do arco vai ser aqui no batente. Vamos diminuir um pouco o zoom. Como as duas portas têm a mesma medida, se eu quiser eu posso aproveitar a primeira porta. Então para isso eu vou apagar a porta do banho, delete. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho e copio a porta da cozinha, selecionando todos os seus elementos. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui na dobradiça e vou colar aqui exatamente nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio, mid 2, Enter. Entre esse ponto aqui e esse outro ponto. E aí o segundo ponto de espelhamento, eu vou pressionar a tecla F8 para ativar o comando orto e eu vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Sim. Teclo F8 para poder desligar o comando orto. Uma outra alternativa é espelhar essa porta diretamente para a porta do banho. Então para isso vamos apagar a porta do banho. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a porta da cozinha, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio, mid 2, Enter. Entre essa quina aqui e essa outra quina que eu tenho aqui. Pressiona a tecla F8 para ativar o comando orto e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Duplo clique no scroll do mouse, vamos retornar para as instruções. Eu tenho uma porta aqui no dormitório, que é exatamente a porta do banheiro, e tem uma porta na entrada da casa, que é exatamente a porta da cozinha. Então, para isso, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui no banheiro, vamos selecionar todos os elementos da porta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser aqui na dobradiça, e aí eu vou colar exatamente nesse ponto que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos lá para a porta da cozinha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona todos os elementos da porta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base não precisa ser necessariamente na dobradiça, pode ser nesse ponto aqui, nesse outro ponto aqui, ou nesse outro ponto aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aqui nesse ponto. E aí eu vou descer no desenho e vou clicar exatamente no mesmo ponto aqui embaixo. Clico, Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no scroll do mouse. Vou clicar aqui no botão salvar como e vou salvar esse desenho como Casa Popular 02.dwg. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos a inserção de portas e janelas na planta baixa da Casa Popular. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!